Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando aí a respeito do Flamengo, as novidades, possíveis renovações de contrato, isso mesmo, possíveis renovações de contrato, né, de treinador e de jogadores. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando aí do Mengão, a preparação para essa final da Libertadores e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui um abraço em especial para a galera de Roraima, né? E a galera também de Rondônia, sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos. A galera daí do Paraná, né? O pessoal aí do Piauí sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos, hein? Então, quer receber um salve aí no próximo vídeo? É muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e comentar aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que a gente vai estar mandando um salve para vocês aqui no próximo vídeo. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Flamengo já montou sua programação rumo à final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 29. Bora ver o VT da Alcilene Brito mostrando toda essa logística. Rodou. A logística para chegar ao palco da grande final da Libertadores já está definida. O Flamengo colocará os pés em Lima no dia 26. A delegação sairá do Rio de Janeiro durante a tarde, com a promessa de uma grande festa dos rubro-negros. O clube optou por justamente não viajar direto de Minas Gerais quando enfrenta o Galo pelo Brasileirão para ter o contato com os torcedores. O Aeroflá vai acontecer no entorno das ruas do Galeão para apoiar o time mais uma vez, como aconteceu em 2019 e 2022. O Flamengo fretou 5 aviões para ir à decisão e pouco mais de 700 pessoas embarcam neste esquema. Serão 2 aeronaves para a delegação do futebol, uma delas apenas para jogadores e comissão técnica, e outra para os demais funcionários do clube. A delegação chegará na noite do dia 26 e ficará no Hotel Hilton até o dia do jogo. Os treinamentos serão realizados em La Videna, no CT da Federação Peruana. O esquema foi montado esta semana por representantes do clube que estão em Lima. O objetivo é deixar tudo da melhor forma para o rubro-negro. A programação prevê uma atividade na tarde do dia 26 e outra na manhã do dia 28. A grande final está marcada para o sábado, dia 29, no Monumental. O time também já pensou na volta. O Flamengo retorna na madrugada de domingo, às 2h30 da manhã. A previsão de desembarque no Galeão é na manhã de domingo, no dia 30. Com tudo definido, agora é se preparar e esperar o dia 26 para voltar a Lima e, quem sabe, vir de lá, desta vez, com o Tetra da Libertadores. A gente mostrou aí a logística do Flamengo, eu quero saber a logística do Vene Casagrande. Olha, calmante até lá, dia 29, até lá, e eu tô, não sei se pode falar ainda, né, melhor não, porque eu não sei se pode falar sobre aquele SBT. negócio nosso? Será que pode, Hugo Pérez? Agora. Podemos? Não sei, deixa ele checar e daqui a pouco a gente fala. Melhor não. Ou seja, a minha logística depende do SBT, entendeu, galera? Entendi. É o suco de maracujá e a mala separada. Não, e a mala vocês viram aqui. A mala já tava aqui, pô. O ingresso já tem, passaporte já tem, vocês viram aqui. Inclusive já vivemos esse momento juntos, né, de uma outra vez. Lembra, Vene Casagrande? Sim, é verdade. Muito bem. E aí, lá na Gávea. Verdade, foi na Gávea. Lá na Gávea. Até uniforme diferente a gente ganhou. Foi coisa isso linda, eu guardo até hoje. Tá lá. É mesmo? Eu guardo, pô, recordação. Coisa bonita, eu tenho as fotos desse dia também. Eu também, foi um dia especial. Ô, Lucas Pedrosa, o Flamengo, obviamente, focando total nessa Libertadores, né? Claro, não tem... Eu acho até que podia largar o Brasileirão. Não pode largar o Brasileirão, cara. Inclusive, falando sobre Brasileiro e Libertadores. Aqui, tu não acha? Fala pra ele. Mas aí, se largar o Brasileirão, vai ter mais chance na Libertadores, entendeu? É pior ganhar a Libertadores do que ganhar um Brasileirão. O que é pior, entendeu? Escuta o que eu tô te falando. O que é pior? A Libertadores é pior, porque o Flamengo vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro. É verdade. Entendeu? Mas também não é garantia nossa, entendeu? Não é, mas assim... Imagina os dois. Eles vão bater no peito, assim, o maior. Exatamente. Maior que Real Madrid. Imagina. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Não pode acontecer isso. O que é que você tá rindo, garoto? Imagina se vem os dois. Ai, papai. Escolheu o garoto? O garoto era maluco. Segundo você, Nenê, vamos empatar candidato. Até o final. 12 com 12, vai dar Palmeiras. Cara, então. você acredita que quando eu cheguei em casa fiquei fazendo de novo? Falei, qual jogo que o Flamengo vai perder? Porque vai perder. Vai dar 12 com 12, vai dar Palmeiras. A gente entrou na mente dele. Difícil foi achar um jogo que o Palmeiras vai perder, entendeu? Mas vai. Vai.
Você também vai, todo mundo vai. Eu vou. Que o Flamengo Pedrosa vai, eu tenho certeza. Ó, eu tenho certeza. Ninguém vai ganhar 6 jogos aqui até o final. Inclusive vai ser aquele que você menos espera que o Flamengo vai perder. Vai ser. Você vai ver. E do Palmeiras Ceará, também. Entendeu? E o do Palmeiras também. Não acredito não, Xan. O Palmeiras vai perder os óbvios. Hoje, ele já botou mais de uma derrota. Você viu aí, ô Pedrosa? É muito top. Alô, Fantástico! Olha aqui, ó. O negócio tá bom lá. É sábado, né? Não, o clima tá gostosinho. O clima tá bom lá. É Coisa sábado. linda. Negócio de ligou, não ligou. Tu viu isso? Vi. Telefona. Tentaram ajudar o garoto. O garoto não quis ajuda. Não quis ajuda. Eu não quis. É aquilo. Pra você ajudar, a pessoa fala, Meu irmão, tem que querer ser ajudada. eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. O garoto não quis ajuda. Mas telefonou ou não telefonou? Ai, papai. Olha aqui, ó. O BAP, presidente do Flamengo, entrou no circuito para acelerar a renovação do treinador Felipe Luiz. A proposta em elaboração deve trazer ajustes salariais. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Felipe Luiz merece sim essa renovação de contrato aí? Vocês acham que independente, né, de resultados, o Felipe Luiz deve sim ser o treinador do time do Flamengo para 2026? Ou vocês renovariam o contrato após o término aí dessa temporada? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. E cláusulas vinculadas às metas esportivas, com o BAP definindo o teto e os parâmetros financeiros antes de apresentar a contraproposta oficial. Venê, tem mais informações sobre isso? Olha, para resumir, o que está brecando a renovação de contrato é dinheiro. Porque uma parte pede algo, o Flamengo entende que tem que pagar algo, e aí tem negociação também de tempo de contrato. Por exemplo, você pediu tanto, beleza, eu aceito pagar isso aí, mas o tempo de contrato tem que ser isso aqui. Você vai aceitar? E aí as negociações estão complicadas, tanto é que o BAP assumiu, porque isso não é normal. O presidente ele não assume nenhuma negociação. Recentemente ele assumiu o Matheus Gonçalves Cruzeiro, mas foi de presidente para presidente. Foi um caso à parte. Mas geralmente o BAP não gosta de se envolver, ele deixa com o José Boto para ele tomar conta da situação, mas nesse caso envolvendo o Felipe Luiz, as negociações estão complicadas com o empresário do Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes, um cara extremamente conhecido no mundo da bola. Eu arrisco a dizer que ele é o número 1 aí hoje, entre os empresários, ele é o número 1. Mas isso não quer dizer que o Felipe Luiz não vai renovar. Eu acho que vai renovar, mas está sendo mais complicado do que muita gente esperava dentro do Flamengo. E o Felipe Luiz pode, gente, igualar o aproveitamento do Jorge Jesus em 19. Na verdade, pode até ultrapassar, Pedrosa, caso ele consiga levar o Flamengo até o Intercontinental. Naquele ano, o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores com 50 vitórias no ano. Bota aqui o aproveitamento pra gente conferir. Tá na tela? Eu vou contar pra vocês. Desempenho do Flamengo em 2019. 76 jogos, 50 vitórias, 17 empates e 9 derrotas. Com 73,2% de aproveitamento, esse é o Jorge Jesus. Em 25 com o Felipe Luiz. Aí, ó, 69 jogos, 43 vitórias, 16 empates e 10 derrotas, 70,04% de aproveitamento. É nessa hora que a gente olha como foi absurdo aí a passagem do Jorge Jesus. Porque o pessoal fala, né, que são menos derrotas do que títulos. Sim. Porque foi o Brasileirão, a Libertadores, a Recopa, a Supercopa, o Carioca. Mas o que, Venê? Ajuda aí. Não tem um negócio desse? Teve. Foram 5, é isso aí. Não, mas aí não tem um negócio de derrota? Fala comigo, que eu tô se eu não me engano, ruim. eram 5 títulos e 4 derrotas. E outra, vale mencionar que o jogo contra o Liverpool não é considerado derrota, né? Porque no tempo regulamentar foi empate, então é considerado empate. Porque muita gente acha que o Flamengo perdeu esse jogo. Não. Pela regra, acabou sendo um empate. Talvez esses números sejam 2019 inteiro do Flamengo, né? E não Jorge Jesus. Mas, cara, eu acho que o Jorge Jesus, à frente do Flamengo, ele foi um marco no futebol brasileiro. Ele foi um cara que conseguiu mudar, elevar o patamar, de fato, não só do Flamengo, mas o patamar de exigência dos adversários, e perceberam que se você não se atualizasse dentro do futebol, toda a globalização que tem acontecido, você ia ficar para trás, e ia ficar para trás de muito. Que foi o que o Flamengo conseguiu fazer com o Jorge Jesus. Ele deitou no futebol brasileiro. O Felipe Luiz, em 2025, ele já encara um cenário onde todo mundo conseguiu se atualizar, e quando eu digo isso não quer dizer que todo mundo vai disputar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores sempre, mas você viu o Mirassol sendo uma surpresa e muito bem organizado
tecnicamente e taticamente. Você vê o próprio Cruzeiro voltando. No início do ano, ninguém dava o Cruzeiro como um time que ia disputar título, que ia fazer a campanha que fez, e o Leonardo Jardim traz isso pro Cruzeiro. O Palmeiras dispensa comentários. Então acho que assim, a vida do Felipe Luiz em 2025 é mais difícil do que foi a do Jorge Jesus. Perfeito. Isso não apaga que o Jorge Jesus fez com que isso acontecesse a longo prazo. Compreende? Eu acho que o Jorge Jesus, pra mim, cara... Mas essa evolução teve, inclusive, no Flamengo. Porque o elenco de 2019... Claro. O elenco, não tô falando time titular. O elenco de 2019 é pior do que o elenco de 2025. Sim. Para mim, o time titular de 2019 é melhor do que o time titular atualmente. Mas hoje o Felipe Luiz, a matéria-prima que ele tem à disposição, é muito melhor do que a matéria-prima do Jorge Jesus. Mas aí entra o ponto que o Pedrosa traz. Isso. O dele tá melhor realmente, mas os outros também estão melhores. Né? Porque então aí a gente bota você dá uma equilibrada. É óbvio. O investimento é maior. O sarrafo. Se a gente for olhar aqui em 2019, um cara que ganhava... Era uma estrela, ganhava 1 milhão. Né? 900 mil. Sim. E isso, para a época, a gente estava trabalhando com um cenário futebol brasileiro com mais recuo nos salários. Hoje em dia, qualquer jogador, mais ou menos, está ganhando 800 mil reais. 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões e meio. Ele está sendo novamente a realidade. O banco de reservas do Flamengo em 2019, muita gente não deve lembrar. Mas era Pires da Mota, Lincoln. Mas o Lincoln, na época, era considerado assim, uma jovem promessa. Renier. Vamos lá. René. Matheus Dantas, zagueiro, lembra dele? Sim. Então, assim, o banco de reservas do Flamengo em 2019 era algo que chamava atenção não de maneira positiva. E mesmo assim o Jorge Jesus fez o que fez. Ô, Vene, tem história aí de Cebolinha no Grêmio? O que tá acontecendo? Vamos lá, essa história está acontecendo há muito tempo, porque sempre é notícia lá na imprensa gaúcha. Pessoal, vocês acham que o Felipe Luiz, ele já pode se tornar um dos maiores treinadores aí do time do Flamengo, né? Se o Felipe Luiz ganhar aí Libertadores e Campeonato Brasileiro, vocês acham que ele entra para esse hall da fama do time do Flamengo, né? Como um grande treinador que passou pela história do Mengão? Ou vocês acham que deve dar uma segurada, deve esperar aí os futuros, né, do Felipe Luiz no Flamengo? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vou trazer aqui o que eu tenho de informação. Eles adoram o Cebolinha. Eles amam o Cebolinha, adoram o Cebolinha. Ídolo lá. É ídolo. Eles querem o Cebolinha de qualquer jeito. Agora, é uma negociação extremamente difícil com o Flamengo. Por exemplo, no meio da temporada, os empresários do Cebolinha foram ao Flamengo conversar com a diretoria para entender o que eles queriam fazer com o Cebolinha. E o Flamengo, na ocasião, falou: não, a gente não quer negociar, a gente quer manter o Everton Cebolinha até o fim da temporada. Porém, para ano que vem, é uma incógnita. A gente não sabe qual vai ser a decisão que o Flamengo vai tomar em relação ao Cebolinha, se de fato o Grêmio vai fazer uma proposta. O que eu tenho de informação com os empresários do Cebolinha é sim, o Grêmio sempre demonstra interesse, faz sondagem. Agora, nunca teve proposta, nunca que o Flamengo virou para eles e falou: não, a gente topa negociar, nunca teve isso. Agora, o tempo de contrato de Cebolinha é curto, é até o fim do ano que vem. Aí no ano que vem o Grêmio vai querer fazer um alto investimento para tirar o Cebolinha, sendo que vai ficar faltando 6 meses para poder assinar o pré-contrato. Então depende de muita coisa. Fato é, o Grêmio sempre sonhou com o retorno de Cebolinha, mas nunca fez uma proposta ao Flamengo. E o Flamengo divulgou uma nota sobre o tema fair play financeiro. E um dos pontos, o clube propõe o fim do gramado sintético no país. No comunicado diz: os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. Diz a nota, Lucas Pedrosa, ano que vem tu tá no meu time, hein? Cara, eu já falei diversas vezes sobre esse tema aqui no SBT Esporte Rio e vou novamente frisar. O mundo ideal, gente, é todo mundo ter o gramado natural. Esse é o mundo ideal. Se tivesse padronização dos gramados, se todo mundo fizesse um investimento dentro do seu próprio estádio para que o gramado fosse perfeito, se a gente pelo menos tivesse algo perto ali dos 80%, 90% dos gramados do Brasil, com padronização principalmente na Série A. Na Série B é mais difícil, os clubes têm mais dificuldades financeiras. Mas eu vou repetir aqui o que eu sempre digo. Entre um gramado sintético de qualidade, que é o que tem o Botafogo, por exemplo, e um gramado todo esburacado, que é pessimamente cuidado,
eu prefiro ainda o da grama sintética. Então não adianta, nós somos contra o gramado sintético. Beleza, quais são as soluções apresentadas para isso? Tá todo mundo cuidando bem do seu gramado? Porque até pouco tempo o próprio Flamengo não cuidava do gramado do Maracanã, era uma vergonha, todo esburacado, e o Flamengo também, que era o grande gestor dessa equipe junto com desse gramado junto com o Fluminense. Então agora o Flamengo quer falar sobre gramado? Porque se fosse falar há 2 anos, há um ano atrás, o Maracanã não seria exemplo para nada. Não, pior, eles falavam. Esse era o pior. Esse que é o pior. Esse era o então, pior. assim, cara, eu acho que, tudo bem, eu concordo com eles. De fato, é muito melhor você ter o gramado natural. Mas tá todo mundo cuidando do seu próprio gramado natural da forma que tem que ser? Então, assim, eu acho que é um debate muito o Mário falava raso. mais do que o Flamengo. O Mário Bittencourt do Flu falava mais sobre esse tema do que o Flamengo. O Flamengo falava pouco. O Flamengo, ele não partia do Flamengo. Pra quem não sabe, lembrando que o Palmeiras também tem um gramado sintético. Não partia do Flamengo falar isso, mas sempre quando era questionado, entrevista coletiva, o Flamengo sempre deixava claro que era contra grama sintética. Mas pelo menos foi o que o Pedrosa falou. Hoje o Flamengo pode falar, porque o gramado do Maracanã hoje tá muito bem, tá todo mundo elogiando. Pelo menos hoje pode falar. Agora, eu tô com o Pedrosa, entre você jogar numa grama sintética e jogar num gramado natural horrível, qual que você prefere? A grama sintética. Isso, não vem nem falando, o próprio Jorginho, jogador do Flamengo, falou também sobre isso. Eu concordo. Felipe Melo falou Felipe Melo falou sobre isso. O que eu acho que tem que ter é o debate. O debate, ele precisa existir, porque não é só nós jornalistas que estamos comentando sobre isso. Os próprios jogadores já emitiram nota e eles fazem parte do espetáculo. Na verdade, fazem parte não. Eles são os protagonistas do espetáculo. E essa polêmica voltou muito quando o Neymar voltou para o Brasil, e aí o Allianz Parque do Palmeiras tem grama sintética, a Arena do Atlético Paranaense também tem. Não hoje só o Neymar, a MRV o Depay tem. é um jogador, o Depay Suárez do Corinthians, e o Suárez. Mas agora nesse início de ano, vocês lembram disso? Sim. Lá em fevereiro, mais ou menos, março, mais ou menos, que aí o Neymar fez aquela publicação e muitos jogadores compartilhando e tal, e aí levantou mais uma vez essa polêmica. O Depay, recentemente, eu citei o Depay porque ele falou recentemente uma publicação em inglês chamando a atenção no mundo inteiro sobre isso. Eu acho que o debate ele precisa existir. Independentemente se isso aí foi uma indireta para o Palmeiras, como muita gente acha, eu acho que o debate ele precisa existir, porque de fato precisa ter uma padronização. E quando eu falo padronização, todo mundo sair ganhando, porque quando você tem um bom gramado, o produto melhora, o futebol brasileiro melhora, os jogadores também melhoram, o desempenho melhora e é bom para todo mundo. Precisa existir o debate. Para quem não lembra, o Newton Santos não tinha grama sintética, mas estava nos últimos Era anos um horroroso. gramado muito E ano que vem, ruim. na Série E A... aí o Luiz Castro falou, entre ter esse gramado ruim, Claro. eu prefiro E que ano que tenha vem um na Série A gramado. vai ter mais grama sintética. Chapecoense e Atlético Paranaense. E o Mineiro foi no ano passado que mudou. O Atlético Mineiro também tem. O Mineiro, a MRV, a nova arena já veio com um gramado sintético. Quem também falou aí a respeito do Flamengo, a respeito do Pedro, a respeito de tudo isso que está acontecendo no Mengão, foi o pessoal aí da ESPN, né, do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Tá bem interessante aí, análises que eles fizeram aí a respeito do Mengão. Também vem aí a grande cobertura, hein, Rodrigo Jufo, de decisão de Conmebol Libertadores. Vamos atualizar informações do Pedro, então, por favor, Jufo. É isso, a final da Sul-Americana chegando e logo depois a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, e a torcida do Flamengo esperançosa que vai contar com o atacante Pedro, camisa 9 ali nessa final, um jogador muito importante, 15 gols na temporada, mas que no partida contra o Racing, no jogo de ida pela semifinal, ele acabou ali fraturando o antebraço direito e aí segue nesse tratamento. Ele já vai entrar na 3ª semana agora e na última segunda-feira ele fez um novo exame de imagem que constatou que a recuperação vem acontecendo de forma como o Flamengo planeja. Está tudo bem com a saúde do Pedro, então é esperado que até o final dessa semana ele troque a imobilização, porque atualmente, como a gente viu naquela homenagem que o Pedro recebeu dos 300 jogos pelo Flamengo, ele está com uma imobilização que vai até acima do cotovelo, o que impossibilita ele de fazer vários movimentos e também de treinar no campo e com os companheiros. Então até o final dessa semana é esperado que o Pedro troque essa imobilização e tenha só uma proteção no antebraço e aí sim ele retorne para fazer treinamentos acompanhado dos médicos e também dos preparadores físicos no campo sozinho ainda, para não perder o contato com a bola, para não perder o ritmo de jogo. E aí sim, na próxima semana, lá no dia 19, que é o Flamengo espera que o Pedro volte a fazer trabalhos com o grupo de forma leve também, que ele tenha contato com os outros jogadores, tenha contato com a bola, para estar disponível no dia 29 para essa final, que o Flamengo planeja que o Pedro jogue também com uma proteção no antebraço
antebraço até para ele se sentir mais seguro, né, desse jogo, para ele entrar se sentindo mais seguro ali com o braço, porque ainda pode ser uma região delicada ainda na final. Então o Flamengo segue aí com o planejamento do Pedro, tudo em dia, e o camisa 9 corre contra o tempo para estar disponível contra o Palmeiras, Bruno. Boa, obrigado, viu, Jufo? Então, essa corrida contra o tempo, 17 dias até a decisão da Libertadores e dentro, então, do que o Flamengo programou, né? De aos poucos ele voltar a treinar e vamos ver em quanto tempo ele, de fato, volta a treinar ali em campo com todos, Jailson. O caso do Pedro é muito específico em relação a essa lesão no braço, né? Para outros jogadores, enfim, as pessoas podem falar, né? É no braço, não é no pé, não é na perna, então não prejudica tanto. Mas no caso do Pedro, especificamente, por conta da posição dele usar muito o corpo para se proteger, né? Ali como referência, como pivô, conta muito. E assim, a gente falou aqui, a gente conversou sobre isso, ali foi na nossa frente, a gente estava lá contra o Racing, o Pedro não conseguiu mais jogar. Depois da lesão ali, muita dor, ele tentava se movimentar, tentava fazer minimamente uma proteção assim, né, com o braço um pouco mais para baixo, tentando usar o braço esquerdo, mas como ele é destro, na maioria das vezes ele vai usar esse braço também, né? Então ele estava tendo muita dificuldade para conseguir fazer essa proteção. Então, assim, o caso dele, obviamente, se trata de uma final, jogo único. Então, certeza que o Flamengo vai fazer de tudo e ele também vai fazer de tudo para estar apto para a final. Mas no caso da posição do Pedro, tem que tomar realmente todos os cuidados, todas as medidas possíveis para ele conseguir estar lá apto para o jogo. Porque no caso dele, da posição, ele precisa usar muito o braço. Tem esse período até lá, mas antes o Flamengo faz esses jogos do Campeonato Brasileiro sem o Pedro e ainda com as dúvidas no ataque, por exemplo, a dúvida ainda do Bruno Henrique. Difícil, hein, Eugênio, montar o ataque da equipe para jogos decisivos com tantas dúvidas. Não tem o Pedro, nem o Bruno Henrique, nem o Plata, que é o jogador que normalmente entra no lugar deles no comando do ataque. Aí você tem a opção do Wallace, que apareceu muito bem, com muito potencial técnico, mas se perdeu emocionalmente, psicologicamente, com o tempo. E tem ainda o Juninho, que foi o atleta contratado no início do ano, quando o Pedro estava machucado, para fazer esse papel, mas que nunca deu a resposta esperada. Era aquela contratação que foi dita, foi feita por scout, que é cirúrgica, dentro do que o Flamengo pretende de estilo de jogo. O Juninho não resolveu, mas está aí à disposição. Eu acho que são as duas peças hoje com as quais o Felipe Luiz vai trabalhar, caso não possa contar com o Bruno Henrique, que esse sim é prioridade do Flamengo. E para um jogo desse tamanho, o Juninho é uma opção? Você acha? Eu acho que assim, sim. Não tem outro, vai com ele mesmo. Porque agora todos os jogos são grandes. Todos são grandes. E esse é, teoricamente, o jogo mais fácil que o Flamengo tem até o final do ano. Esse contra o Sport. Contra o Sport. É o lanternaço do Campeonato Brasileiro, que não dá sinais de recuperação, que está praticamente rebaixado. Então é o jogo, teoricamente, que o Flamengo pode se dar ao luxo até de colocar o Juninho e imaginar que ele possa. Porque o Juninho, embora não tenha atingido o nível esperado, em alguns momentos ele entregou. Então, talvez seja... Aí vamos ver a semana de treino, o que o Felipe Luiz vai observar dos jogadores. Tecnicamente, o Wallace mostrou mais futebol que ele. Só que a questão da cabeça é que precisa ser resolvida. E é bem importante nessa reta decisiva. Mas bem, pessoal, até mais um vídeo, né? O Flamengo, que hoje é o segundo colocado por conta do critério de desempate, pois tem os mesmos 68 pontos do primeiro colocado. Então, o Flamengo pode sim reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro já nesse final de semana, né? Já que enfrenta o Sport Recife no sábado, fora de casa, né? Mas aí o Flamengo tá avançando, né? Avança tudo aí no time do Flamengo. O Pedro, a recuperação do Pedro tá bem avançada, né? Tem também essa tentativa de renovação de contrato com o Felipe Luiz, né? O Flamengo vai ter uma barca aí de saídas, já com números definidos de saídas de 2026 que poderão deixar o time do Flamengo aí. Então o Flamengo vai sim fazer algumas mudanças, né, no seu elenco, né? A gente tem aí o Matheus Cunha, que é o goleiro reserva do Flamengo, já tem um pré-contrato assinado com o time do Cruzeiro. Tem o Cleiton, que é zagueiro, né, que já tem aí o seu novo clube já para voltar. Tem também o Pablo, zagueiro, né, que com vínculo até dezembro já pode prestar serviços para outros, né? Então vamos ver aí como é que o time do Flamengo vai se comportar para 2026. Então esses jogadores que foi falado, citado, praticamente não jogam, né? Não atuam pelo time do Flamengo. Então tá ali, né, tendo só o goleiro reserva, né, que precisa, mas tá tendo ali esses gastos, esses déficits. Então o Flamengo vai sim fazer algumas renovações, lógico,
trazer titulares, reservas à altura dos titulares, né? Já que precisa tanto, o ano que vem o Flamengo vai ter bastante competições, então, né, e o ano vai começar muito mais cedo. Para quem não sabe, o Campeonato Brasileiro já vai começar aí já praticamente no início de fevereiro. Mas e aí, o que vocês acham aí a respeito dessa renovação do contrato com o Felipe Luiz? Vocês acham que é de boa, de valia, né? É muito bom aí pro time do Flamengo? Qual a sua opinião? Vocês acham que deve esperar aí o término da temporada para ver se renova ou não com o treinador? Qual a sua opinião? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.